E estamos começando mais um vinho da semana. E o vinho da semana de hoje é comemorativo ao Dia dos Namorados, o Dia das Namoradas, o Dia dos Amores, o Dia dos Maridos, o Dia do Amor, né? E nesse Dia do Amor eu trouxe uma dica bem legal, bem bacana, que vai fazer com que você desfrute de uma noite bem especial ou de várias noites muito especiais. Acompanhe aí. O vinho da semana. E a dica de hoje são essas belezinhas aqui. São esses vinhos do Porto. Muito legal. Estão sendo vendidos numa grande rede de supermercados. Num preço promocional, eu achei hoje ainda por R$ 42, enfim. É um preço imbatível, um preço muito legal, muito interessante. Porto Cron. Porto Cron, tem uma história com o Porto Cron que é incrível. Porto Cron eu bebi há uns quase 20 anos atrás, um Porto Cron 1900. Enfim, só para dizer o tanto que essa vinícola é antiga, o quanto tempo produz vinho do Porto, enfim, é uma vinícola para lá de confiável. E o que nós vamos abrir hoje é este aqui, que é o Porto Cron Tawny. É muito legal isso, muito divertido. Eu vejo, às vezes, pessoas que entendem um pouco de vinho e ainda não sabem identificar por que existe o Tawny e o Ruby, que são os dois vinhos do Porto de entrada. Vale a pena dizer uma coisa. Praticamente todo vinho do Porto é doce. Por que ele é doce? Porque é um vinho que a gente chama de vinho fortificado. Esses vinhos, eles são feitos como um vinho normal, ordinário, e no momento da fermentação é adicionado aguardente vínico. Esse aguardente faz com que o processo de fermentação pare, fique muito açúcar naquele mosto e o vinho continua sendo feito dessa forma. Por isso esse açúcar da própria uva fica ali no porto. Opa, fica ali no mosto. Mas então, e aí por que a gente tem o Tawny e tem o Ruby? Ou Ruby, alguns falam Ruby, eu sempre falei Ruby. Tá? Por quê? Porque apesar deles serem feitos exatamente da mesma forma, na maioria das vezes feito com as mesmas uvas, o que acontece é no processo de envelhecimento, no processo de afinamento, quando o vinho vai para a barrica. Só que nesse lugar, no Porto, no Douro, né, que é uma região lá para cima de Portugal, ao norte de Portugal, você encontra barricas às vezes muito antigas, né, que eles chamam de pipas ou meias pipas, mas normalmente no Porto se usam pipas. A pipa é o dobro de uma barrica francesa, só para a gente ter uma ideia. E essas barricas são usadas há muito tempo para se fazer o vinho do Porto. Esses vinhos vão para lá e ficam pelo menos 3 anos nessas barricas. O que acontece? Essas barricas, elas não dão tanta influência como em outros lugares do mundo. Então o vinho vai envelhecer com aquele contato que é mínimo com a madeira e no caso do Ruby, ele vai ficar praticamente sem contato com a madeira, porque se enche essas pipas até, vamos dizer, até a boca, né? E ali não tem o ar para criar aquela oxidação para fazer com que o vinho fique envelhecido. No caso do Tawny, ele vai para o mesmo tipo de barrica, né? No mesmo tipo de pipa. O que acontece é que há um envelhecimento por mais tempo e normalmente esse contato com o oxigênio vai oxidar o vinho. Por isso ele vira um Tawny. Tawny quer dizer aloirado, né? A gente não pode esquecer que o vinho do Porto nasceu nas mãos dos ingleses. E aí os ingleses acabam dando nomes ingleses. E Tawny quer dizer aloirado. E aí eu fiz aqui uma brincadeira também, que é bem legal, são as taças. Essa é uma taça de vinho tranquilo, vinho comum, uma taça ISO, como a gente fala, uma taça padrão, uma taça estándar. E essa é uma taça, e olha só que legal, é uma taça que eu comprei
quando eu fui comer os pastéis de Belém. É outra coisa legal de Portugal. Pastel de Belém só pode ser quando você comprar no Pastel de Belém, na confeitaria que chama Pastéis de Belém. Senão o nome são pastéis de nata. Os portugueses ficam bravos se você não fala pastel de nata. E aí tem uma taça que é uma herança da família e tem uma taça que é linda, fancy, chique, né? Como dizem os ingleses, vamos por assim dizer. Em qual taça você vai tomar? A taça que você quiser. Normalmente o vinho do Porto a gente toma em pequenas doses. Porém, se você estiver lá comemorando, como é o caso dos Dias dos Namorados, enfim, você pode abusar um pouco, beber um pouco mais. O que é muito legal do vinho do Porto? Ele é um vinho para sobremesa ou para o aperitivo, normalmente usado para sobremesa. Então ele vai muito bem com a data, por exemplo, aí, né? Fazer um fundi ou pedir um fundi em casa, já que a gente está muito mais em casa, enfim. Pedir esse fundi e você vai apreciar o seu fundi com o vinho do Porto. Habitualmente, a harmonização mais legal seria com um fundi de chocolate, mas, gente, isso complica, né? Vamos fazer uma coisa legal, bacana, se divertir, beber um bom vinho. E aí, no caso, esse aqui que eu abri, que é o aloirado, ele normalmente tem uma coloração um pouco mais clara do que o rubi. O rubi permanece mais a fruta, ele é mais intenso, por isso que chama rubi, né? Que tem alusão à cor rubi, por isso que é rubi. E aí o que acontece? O vinho do Porto normalmente vai nessa linha, mesmo os 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos também são tawny, e aí você vai ter sempre um vinho com muito açúcar e sempre um vinho doce, um vinho gostoso. Alguns são espetaculares. Esse é muito bom. E eu adoro. E a curiosidade fica para o Porto Branco. Tá? O Porto Branco, ele pode ser seco, mas normalmente o que a gente encontra aqui é o vinho do Porto doce também, muito parecido com os outros. E eu gosto de fazer um drink com vinho do Porto, que é muito legal porque a gente vive num país tropical e às vezes, mesmo estando no inverno, faz um calor do caramba. Então pega um vinho do Porto Branco, dá uma raspada na laranja, coloca gelo, você tem um drink refrescante, gostoso, ligeiramente doce, com um pouco de álcool, é verdade, né? No vinho do Porto gira em torno aí de 20 graus de álcool. Mas um drink bem refrescante, bem gostoso, que vai super bem nesses veranicos que a gente tem no inverno. Pois é, a dica de hoje então são os vinhos do Porto, vinho do Porto Kron, né? Você encontra numa grande rede de supermercados que está espalhada pelo Brasil todo. Você pode pedir inclusive pelo aplicativo que eles têm, ou ir eventualmente na loja e comprar. Como eu disse, hoje eu encontrei esse vinho por R$41. O preço original dele é R$69, R$70, alguma coisa assim. Que mesmo no seu preço normal, é um belo preço para um vinho do Porto e vale muito a pena. Eu espero que você goste. Nós nos vemos na próxima semana com mais o vinho da semana. O vinho da semana.